itinerário formativo é a parte flexível do currículo, aquela que os estudantes vão escolher a partir dos seus interesses. E ela deve ser composta por 3 componentes. O aprofundamento, em que eles vão saber mais sobre a área do conhecimento que eles escolheram, ou então vão optar pela formação técnica e profissional. As eletivas, que são atividades de mais curta duração e que vão diversificar um pouco mais o currículo deles, ou seja, ele pode escolher fazer um aprofundamento em ciências humanas e fazer eletivas de linguagens ou eletivas de matemática. E a parte do projeto de vida, que aí vai ter o seu fluxo próprio, em que os estudantes vão conhecer melhor a si mesmo e as suas aspirações, podendo estabelecer objetivos e metas para a sua vida. Mas todos esses componentes, eles devem dialogar com 4 eixos estruturantes. São eles a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. A investigação científica é quando esses alunos vão mergulhar fundo em todo esse universo acadêmico mais estrito sensu, que eles vão se apropriar de conhecimentos, ferramentas, práticas de investigação científica da realidade. A ideia é que eles possam sempre se basear em temas que fazem parte da realidade deles. Que eles possam investigar a comunidade, os problemas da escola, para que essa investigação tenha aplicabilidade na vida real. E que eles possam passar por esses processos, investigando hipóteses, podendo chegar a conclusões, aprendendo a colher dados de forma crítica, de forma a realmente buscar as evidências para os resultados que essa pesquisa vai trazer. E que eles possam divulgar esses resultados, que esses resultados sejam de conhecimento para que eles vejam sentido naquele trabalho todo que eles fizeram. E uma coisa interessante, assim, que isso pode acontecer de várias maneiras. Isso pode ser um curso, mas isso pode ser um projeto de pesquisa, pode ser uma oficina acadêmica em que eles vão investigar todas essas coisas a partir de uma experiência mais prática. Enfim, tem várias maneiras de organizar isso. A minha sugestão é que sempre o tema seja muito engajador e seja capaz tanto de conectar esses alunos com os grandes desafios da contemporaneidade, quanto também alicerçar o que eles vão aprender com o contexto em que eles estão inseridos. O eixo Processos Criativos ele vai convidar esses alunos a mais do que investigadores serem propositores. Ou seja, depois de investigar o problema, de entender o que são ali os fatores que causam e as consequências que esse problema gera, que eles possam pensar em soluções. E essas soluções podem ser criadas das mais diversas formas. Podem ser obras artísticas, então eu vou enfrentar um problema, por exemplo, de diversidade cultural com uma peça de teatro, ou a questão de não saber lidar muito com resíduos sólidos de maneira sustentável numa campanha publicitária, por exemplo, ou se eles vão querer intervir, por exemplo, em questões mais relacionadas a resolver um problema do córrego que passa perto da escola, que eles possam inventar mesmo produtos inovadores, traquitanas, e isso pode acontecer também em vários ambientes, né? Numa oficina artística, num núcleo de produção cultural, num laboratório maker em que eles vão fazer coisas com a mão na massa, e isso tudo vai gerando para eles experiências concretas, porque você não cria no abstrato, né? E mais do que tudo, isso vai dar o produto que eles criam, a peça de teatro, a campanha ou a traquitana, isso também dá materialidade para eles entenderem a dimensão do que eles aprenderam, que está refletida ali no que eles criaram. O terceiro eixo é o da intervenção, ou seja, eles investigaram a realidade, eles criaram a solução, está na hora de colocar em prática. E para isso, eles vão desenvolver uma série de habilidades para conhecer o contexto que eles querem transformar. Não adianta chegar lá com a boa ideia se isso não faz sentido para as pessoas que vivem ali, que sofrem o problema. Então, criar essa empatia com a comunidade que vai receber a sua intervenção, entender as opiniões,
as percepções daquele público, engajar a comunidade na solução e partir para a ação, propriamente dita, arregaçar as mangas e levar a sua solução para que ela possa gerar, reverberar, gerar transformação no seu entorno. E isso também pode acontecer de muitas maneiras, né? Principalmente esse projeto, né? Educação por projeto. Eles planejarem todos os passos dessa intervenção até uma culminância, quando a intervenção acontece de fato e você tem um feedback da comunidade que recebe. Você pode fazer isso através de cursos mais práticos, de oficinas, enfim. São várias as maneiras e é interessante, inclusive, que as escolas podem escolher qual a maneira mais efetiva de fazer isso, às vezes junto com o próprio aluno, né? Ele sendo também coautor dessas escolhas. E o quarto e último eixo é o do empreendedorismo. Ou seja, eu já aprendi a investigar, a criar, a intervir na realidade. O que eu vou fazer com tudo isso? E o empreendedorismo ele pode ter várias dimensões. Eu posso querer utilizar tudo isso para a minha vida pessoal e aí pensar, puxa, eu quero continuar meus estudos, eu quero uma bolsa para fazer um curso específico, usando tudo isso que despertou em mim vocações e habilidades, potências. Eu posso querer empreender um negócio, puxa, aquilo que eu criei ficou tão bacana que pode gerar para mim uma possibilidade de carreira, de profissão, de geração de renda. Então eu posso empreender um negócio e pode ser também no nível do empreendedorismo social. Aquilo que eu fiz, aquela intervenção gerou um benefício tão interessante para aquela comunidade que eu quero ser um agente de transformação comunitário. Eu quero transformar isso num projeto social, numa organização ou num movimento ou num coletivo que vai endereçar questões de interesse público. Então, a gente vai dando nesse eixo do empreendedorismo a possibilidade desses estudantes irem pensando já no final, né, na saída do ensino médio, o que é que eles vão fazer da sua vida adulta e já conectando isso com o projeto de vida. Então é interessante observar que como esses 4 eixos se articulam com o aprofundamento, as eletivas e o projeto de vida. Então, no caso do aprofundamento, a ideia é que você possa expandir, então, os conhecimentos desses estudantes. Por exemplo, nas áreas do conhecimento, perpassando esses 4 eixos para desenvolver todas as habilidades que esses eixos demandam. E são as habilidades que depois serão avaliadas num possível Enem, por exemplo. Então, a ideia é que o aprofundamento siga esse fluxo. No caso das eletivas, elas, como são de mais curta duração, elas podem se basear num eixo só, ou em 2 desses eixos. Então, eu vou fazer uma oficina, por exemplo, de biologia marinha e surf. É possível. Vai que tem um professor surfista, os alunos se interessam, estou numa escola no litoral, eu posso fazer de investigar, né, fazer investigação científica sobre o impacto do surf na região costeira dessa cidade, dessa comunidade. Ou se eu estou numa zona rural, por exemplo, eu posso tentar entender ali um processo criativo para resgatar as tradições daquela comunidade rural que às vezes estão ameaçadas de se perderem por conta da urbanização e tudo mais. Então, é possível a gente ir adaptando a eletiva para ela, a depender do tema que tem que ser de interesse dos alunos e, obviamente, dialogar com as vocações dos professores, que ela trabalhe um dos eixos. No caso do projeto de vida, a ideia é que esses 4 eixos ofereçam subsídios para esse aluno ir identificando suas aspirações, seus interesses, suas habilidades, suas potências, suas dificuldades. E aí eles vão encontrando o que é que eles querem ser e fazer na vida. E ao mesmo tempo, o eixo do empreendedorismo vai ajudar a formatação do projeto de vida final. Né, os planos que esses alunos vão levar para empreender na sua vida adulta pós-ensino médio. E podem ser planos, como eu já falei, tanto acadêmicos, quanto sociais, quanto profissionais, já de uma inserção imediata no mundo do trabalho. E por falar em mundo do trabalho, quando a gente fala do aprofundamento naquele itinerário de formação técnica e profissional, a ideia é justamente que
os 4 eixos sejam trabalhados no módulo para que esses alunos conheçam melhor o próprio mundo do trabalho. Não uma profissão em si, uma formação específica, mas como é estar no mundo do trabalho, né? Como é investigar esse mundo do trabalho, criar neste ambiente profissional, como é também intervir, ser um agente de transformação desse próprio mundo do trabalho e ser um empreendedor, que é o que todo mundo da área de recursos humanos está querendo, né? Pessoas que sejam criativas e empreendedoras, não importa o papel que elas ocupem, seja numa empresa, seja no negócio, no empreendimento próprio. Então é esse o convite que os eixos estruturantes fazem para a gente pensar esses itinerários de maneira que eles façam muito sentido para os alunos e possam guiar todas as escolhas dos objetos de conhecimento, de estudo que a gente vai oferecendo para que a gente crie, então, essa trajetória que tem começo, meio e fim.